Estamos de volta com o DC Notícias e recebemos aqui no nosso estúdio Lucinéia Chons, nutricionista funcional. Fiquei super curioso para saber o que é uma nutrição funcional. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gruber. Então, nutrição funcional é um novo ramo dentro da própria nutrição que vai tratar o paciente de uma forma diferente, vai viabilizar o consumo de certos nutrientes, como vai averiguar se ele possui alguma intolerância, alguma alergia alimentar. Então, vai tratar não só dos seus gostos, mas aquilo que realmente faz bem, não pensando apenas numa alimentação saudável. Não é só esse o foco. E como aumentou, não sei se aumentou, se na verdade as pessoas que começaram a ter acesso aos exames, ao conhecimento, a questão da intolerância ao glúten, intolerância à lactose, intolerância a tantos outros alimentos, né? Alergias. Exatamente. Bom, a intolerância e a alergia, para começar, são coisas bem distintas, né? A alergia vem de uma reação do sistema imunológico. Já a intolerância seria um defeito estrutural, alguma dificuldade de absorção, né? Até mesmo relacionados a enzimas, né? Muitas vezes o indivíduo não tem uma enzima que faz a absorção daquele nutriente, ou essa enzima não está funcionando da forma como deveria. Muitas vezes, ao longo do tempo, seria até pela própria intoxicação, pelo excesso do consumo. Exatamente. E que alimentos são considerados alimentos funcionais? Alguns deles que nós podemos saber. Bom, a própria Vigilância Sanitária tem uma portaria onde ela aprovou os alimentos que são considerados funcionais. Ela dividiu, na verdade, não em alimentos, mas em grupos de acordo com o nutriente. Então, um exemplo, alimentos ricos em ômega 3, né? Peixes, né? Peixes, exato, onde o principal representante é a sardinha, azeite de oliva extra virgem, as oleaginosas, como as castanhas, são um bom exemplo disso. Mas também não dá para abusar muito da castanha, que ela é calórica, né? Não, na verdade, nenhum alimento, de um modo geral, rico em ômega 3, dá para abusar, porque eles são calóricos, né? Existem aqueles alimentos, tem a chia, tem também quinoa, quinoa, né? Isso. Quinoa e outros que a gente come, goodberry, né? Como é que são esses alimentos? Cranberry também. Todos são funcionais? Então, dentro da portaria da vigilância, alguns já foram aprovados, outros não. A quinoa, por exemplo, a chia, são relativamente novos, então estão fazendo estudos nesse sentido, mas já estão comprovando que eles previnem uma doença ou outra, especialmente as doenças cardiovasculares. E olha aí as imagens, lindas imagens que você mandou pra gente, né? Isso. Essas imagens que estão sendo mostradas têm a ver com alguns alimentos aprovados pela vigilância, como esse é o caso do ômega 3, né? Que são as fontes. Também as fontes de fibras, como todas as verduras e as frutas, praticamente. E a chia e a quinoa, como você citou, são exemplos que ainda não foram inclusos, mas estão aparecendo muito nos estudos. Também tem os probióticos que a gente viu ali na imagem, como um exemplo do leite fermentado. Certo. É bom? Sim, é importante, porque fortalece o sistema imunológico, porque repõe a nossa flora intestinal. Então, também é considerado um alimento funcional. E uma curiosidade. Claro. Né? Ainda não chegamos, o entardecer sempre ficou mais longo agora, né? Então, nós também tendemos a comer mais depois das 8h30, 9 horas. E aí, até que horas que é a janta derradeira? A janta derradeira, a ceia derradeira. Na verdade, tudo vai depender do seu ritmo de vida, o horário que você costuma dormir. Mas pelo menos 2h30 antes de se deitar, 2h30, 3 horas antes de se deitar, para ter o tempo de digestão, né? E também saber escolher o que você vai comer nesse horário. Nada pesado. Exato, algo mais leve, né? Tem que cuidar com a questão mais calórica. Uma pergunta, é verdade, eu ouvi de um amigo meu e daí eu aproveito você aqui para também tirar essa dúvida. Claro. É verdade que as frutas, elas são boas, mas à noite elas não são boas? Ou tá errado isso, meu amigo? Na verdade, tudo depende da fruta, né? Porque ela vai gerar bastante glicose e tudo mais? Isso, dependendo da fruta, ela vai ter um nível maior de glicose, ela vai liberar mais açúcar no sangue, que a gente fala, vai dar mais energia, mas tudo depende da fruta. Por exemplo, pode ser que para você não seja interessante uma banana à noite, porque pode ser que ela vá pesar mais, mas para outra pessoa, dependendo do ritmo de vida que ela tem... Tranquilo. Tranquilo, exatamente. E esses modismos que às vezes chegam aqui? Então, é muito importante ficarmos atentos
ao modismo, porque as pessoas elas tendem a exagerar muito. Essa comida cura isso, cura aquilo. Isso. Um exemplo clássico disso é os sucos desintoxicantes, os sucos verdes, por exemplo. É um exemplo muito clássico. A gente tem que pensar que alimentos em geral fazem bem, mas aquilo que pode ser um medicamento para mim, pode ser um veneno para você. Então, tudo depende se você tem a predisposição para alguma patologia. Os sucos desintoxicantes, por exemplo, em excesso, ele vai gerar no nosso organismo o que a gente chama de oxalato, o que vai virar no futuro aquelas pedrinhas, os cálculos renais. Então, se a pessoa já tem uma predisposição para ter uma doença renal, por exemplo, que é o meu caso, não vai ser interessante para ela consumir todos os dias um suco verde. E aí cria um problema, né? Isso, porque a pessoa está pensando que está consumindo saúde, mas está tendo um problema. Exato, por isso que é tão importante procurar um profissional habilitado, porque ele vai analisar as suas necessidades, em especial, né? As suas características, seu metabolismo, suas predisposições, sua genética, o seu ritmo de vida. Tá certo. Cinéia, mais uma pergunta para você. Claro. Pela manhã, é a melhor refeição que devemos fazer? Com certeza, a refeição mais importante do dia. Ovo pode ter nessa refeição? Pode, sem problema. Desde que não seja frito, por exemplo. Sem problema, um omelete. Omelete. É interessante. Ou até mesmo o ovo cozido, ou ovo pochê, que a gente chama, que é o ovo que é feito na água. Começou a dar água na boca aqui já, hein? É interessante, o ovo é uma importante fonte de proteína. E principalmente para os atletas, né, que consomem bastante ovo, então é importante. Porque muitas pessoas tomam aquele cafezinho rápido, vai trabalhar, vai estudar, não come. Não se preocupem, não está errado, né? A nutrição funcional também aborda, como a nutrição convencional, essa questão dos horários, da importância do fracionamento e dos intervalos, ou seja, comer várias vezes ao dia em pequenas quantidades. Tá certo. Conversei aqui com Lucinéia Schons, nutricionista funcional, deu uma aula aqui pra gente agora. Eu vou pegar algumas dicas, Lucinéia, e tentar mudar meus hábitos na minha casa e comigo mesmo, né? Que é tão difícil mudar os hábitos, né? Com certeza, mas pense que dá tempo ainda. Tá certo. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada a você. Bom, e a gente continua agora falando que os dias seguem ensolarados na fronteira. Vamos à previsão. A noite dessa quinta é de tempo firme na fronteira e sem possibilidade de chuva. A máxima fica em torno de 30 graus e mínima de 15. E sexta-feira de sol com poucas nuvens, sem possibilidade de chuva. Máxima de 31 e mínima de 18 graus. No sábado, o sol continua e não deve chover. A máxima fica por volta de 31 graus com mínima de 18. Sábado tem encontro de hip hop em Foz. A reunião pretende debater sobre o movimento cultural aqui na cidade. Também vai ter DJs e roda de break. A participação no Rap Tura é gratuita e aberta a todos os interessados. As atividades começam às 5 horas da tarde deste sábado, na sede do projeto New for Life, que fica na rua Mandaguari 461, ali ao lado da CDD, na Vila A. E para você que gosta de passear à noite ou quer comemorar alguma data especial aí e aproveitar este fim de semana, uma opção é visitar uma das 7 maravilhas da natureza à noite, curtindo a lua cheia. Quem já conhece as Cataratas do Iguaçu vai se encantar ainda mais pelo atrativo em um passeio à noite. O Luau das Cataratas será nesta sexta-feira, dia 5, a partir das 8 horas da noite. O valor do passeio é de R$ 45 por pessoa. Na ocasião, os visitantes poderão desfrutar as delícias do espaço Porto Canoas. O jantar custa R$ 60 por pessoa. Fique com a gente porque em instantes Beto Richa anuncia os primeiros nomes do próximo governo e muita dança na formatura do Colégio CAESP.